Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de domingo, 30 de março de 2025, um domingo quente em Ribeirão Preto, 31 graus, tá nublado, o clima está bem nublado, deve chover, a possibilidade de chuva, segundo os meteorologistas, 75%, está bem alta essa possibilidade, né? A umidade relativa do ar está em 45%, e nós tivemos hoje logo pela manhã 22 graus e agora à tarde nós vamos vivenciar esses 31 graus mesmo, que vai ser a máxima, a temperatura máxima nesse domingo. Então, uma amplitude térmica aí de 9 graus, está bacana, e nós podemos ver o outono aqui e sentir também o outono brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, passando daqui para poder falar com você algumas coisas que estamos precisando falar, e hoje vai ter que ser bem rapidinho, porque nós estamos no meio do dia, visitas para todo lado, né? Então vamos fazer bem rapidinho para que não atrapalhe as visitas, e nós estamos bem no horário da visita, né? Mas tem gente que não está recebendo visita e que estava cobrando a live, então muito complicado, mas vamos fazer, vai ficar mais fácil desse jeito, e mais tarde eu também tenho alguns compromissos e eu não poderei estar aqui junto com vocês. Então, vamos fazer agora. A primeira coisa que eu preciso falar é a respeito dos alertas aí de não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, e que você cuide da sua casa contra a dengue e contra os escorpiões. Então, você fazendo isso daí, você já vai estar ajudando o poder público, você já vai estar ajudando a saúde pública em Ribeirão Preto, ou aonde você estiver, e você fazendo essa limpeza, você vai estar se protegendo também para não ter escorpião ou qualquer outro tipo de bicho aí na sua casa, né? Cobra, rato, barata, muita coisa que acontece, aquelas aranhas, algumas aranhas muito complicadas. Então, a melhor coisa que tem é você fazer o possível para que elas não apareçam dentro da sua casa, tá bom? Dado esses recados, preste atenção. Não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, para que você não fique ou não tenha uma insolação ou uma desidratação. E também, se você limpar a sua casa, você vai ficar livre da dengue. A dengue, que quando é hemorrágica, ela pode te matar, ela pode te levar a óbito, e dos escorpiões também. Então, antes que o mosquito te mate, mate o mosquito. Antes que os escorpiões te piquem, acabe com eles, tá bom? Com a possibilidade deles estarem dentro da sua casa, tá bom? Dado o recado, vamos para o versículo de hoje, e deixa eu só colocar uma coisa aqui antes do versículo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Seja salvo. Seja salvo. E aí você pode dizer, mas como é que é isso? Como é que faz? O que precisa fazer? Onde paga? Como é que paga? Se é que tem que pagar? Se não tem que pagar? Eu sei que já foi pago um alto preço pela sua vida. Para você ser salvo, para que você tenha certeza da salvação, você precisa aceitar o sacrifício bendito da cruz do Calvário, e também aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso. E você vai fazer isso daqui, ó, com o versículo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Carta de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Tem gente que gosta que fale muito bem essa situação. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, ele está dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Então, podemos, mais no meio da semana nós podemos falar a respeito desse versículo mais detalhadamente. Mas, por enquanto, é bem isso. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Esta fala de Paulo aos Romanos está valendo, serve de exemplo para todos nós. Então, existe uma situação que existe um poder no clamor, existe um poder nessa súplica da pessoa. Para quê? Para que essa promessa de salvação possa alcançar a cada um de nós. Você precisa clamar, você precisa pedir ao Senhor, porque só invocando
clamando, aquele que chamaram o nome. Porque o versículo 13 do capítulo 10 de Romanos está dizendo assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação não é por causa de a pessoa ter uma boa convivência social, uma boa situação financeira. Não vai ser porque ela tem um bom conhecimento ou porque tem até um bom diploma, muitas especificações. Isso é tudo muito bom, mas isso não é suficiente para receber a salvação. A salvação transcende esse clamor, ele transcende essas barreiras sociais, emocionais, físicas, sentimentais. Ela transcende financeira, econômica, de situação. Eu ia falar, não pode falar, né, a palavra GUERRA, então, de crise. Ela transcende essa situação de física, de ser mais bonito ou não, de ter o cabelo lisinho ou crespo igual o meu, né? Então, de ser branquinho ou ser mais moreninho igual eu. Então acaba aquela situação dizendo assim, ó, esse clamor, ele transcende todas essas barreiras e oferece uma esperança para toda a humanidade. Não faz discriminação nenhuma. A Bíblia está dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, preste atenção, você que está aí, e eu estou falando para você, justamente você que está aí no hospital e está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma necessidade, e que na semana parece que você já teve algumas notícias ruins nesta semana que começou hoje, domingo. Então, eu quero dizer para você que existe uma promessa de salvação para todos, ao alcance de todos. É todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não é aquele que é bonito, aquele que tem dinheiro, aquele que é um bom orador, ou aquele que fala muito bem, aquele que se apresenta muito bem, que se veste muito bem. Isso tudo é muito bom, mas esta invocação, esse clamor, ele transcende todas essas situações físicas, momentâneas, passageiras. Entende o que eu estou dizendo? Isso, então. A situação é que a salvação não faz acepção de pessoas. O clamor é universal. Qualquer um que clamar será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo estava escrevendo ao pessoal de Romanos, né? Aos romanos de Roma, e ele estava dizendo isso mesmo. E acontecerá em Atos 2:21 diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim como Pedro pregou lá em Pentecostes, né? E a promessa de salvação pela invocação do nome do Senhor é para cada indivíduo, independente dessa situação, independente do seu passado, independente da sua origem, independente do que você fez, independente do que você está fazendo, se é bom ou ruim, isso não interessa. O que interessa é que, se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Esse clamor que é universal e que não faz acepção de pessoas, precisa ser algo saindo da sua boca. A salvação é para todos, sem distinção. E, mais uma coisa, um convite aberto a toda a humanidade. Não existe ninguém que está excluído da situação de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não excluiu ninguém. Ele amou de tal maneira e entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A situação de como fazer é que deixa essa situação mais bacana, mais gostosa, mais bonita, porque fica fácil. Aonde você estiver agora, se você clamar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, salva minha alma, liberta-me dos meus temores, dos meus problemas, das minhas dificuldades, e Ele vai atender. O amor de Deus é muito
é que às vezes a gente não consegue falar com palavras, mas ele é muito abrangente. E o sacrifício de Jesus, que Jesus ofereceu, nos traz a possibilidade de salvação a todos, independente de situação, qualquer situação. Aqueles que crerem e invocarem o seu nome vai ser salvo. Então, a salvação é para todos sem distinção e um convite aberto a toda a humanidade. E a última coisa que eu quero falar para você a respeito da salvação é que é um presente, é uma graça divina estendida para todos os povos. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com as palmas nas mãos. A visão que João está revelando aí, que a salvação alcançará pessoas de todas as partes do mundo, cumpre a promessa de Romanos 10, 13. É isso. Essa visão de João, lá no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, está cumprindo a promessa feita em Romanos 10 e 13. Cumpriu. A visão está dizendo que depois dessas coisas, olhei, depois dessas coisas é uma explicação lá que você vai precisar ler o capítulo 7 inteiro para entender, mas eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que estavam em pé diante do trono do Cordeiro, e vestido de vestes brancas e com as palmas nas mãos. Aí está dizendo, olha aí, cumpriu lá, Romanos 10 e 13. Se você invocar o nome do Senhor nessa tarde de domingo, dia 30 de março de 2025, você vai ser salvo. E você pode falar, mas eu andei, fiz muita coisa errada. Não preste atenção nessas vozes. Tem gente que ouve, porque fica pensando que fez muita coisa errada, que agora não tem direito. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, isso é mentira do diabo. Não aceita isso não, tá? Não aceite. Não aceite essa palavra na sua vida, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Depois, se você tiver com tempo, dá uma lidinha no livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Você vai achar lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. O sexto livro do Novo Testamento, tá? É logo depois de Malaquias. Isso aí você vai ver quando você olhar a Bíblia lá e achar o Novo Testamento, vai folheando, ele está logo depois de Atos, Romanos, aí tem Coríntios, são dois livros grandes, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, então tá aí entre Coríntios e Atos, Romanos, você acha lá no capítulo 10, versículo 13, tá bom? Apesar de hoje ser domingo, né? É um domingo quente, 30 de março, mas nós não vamos poder nos estender muito, porque, já falei, temos visitas em todas as unidades. Então, clame ao Senhor, porque todo aquele que invocar o Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. Para você, nós vamos falar mais a respeito disso nessa semana, mas eu gostaria que você invocasse o nome do Senhor sobre a sua vida nesse momento. Não deixa para fazer amanhã não, faz hoje, faz agora, faz junto comigo. Eu vou fazer aqui uma oração a respeito das pessoas que eu tenho contato, né? Essas pessoas com que eu tenho mais intimidade, que elas pedem oração, então elas estarão na minha relação de oração, tá aqui, e eu quero, fica preocupado não, ela tá por cima mesmo, né? Porque isso, porque eu mudei o foco aqui, mas se é o problema eu mudo, pronto, já tá para trás de mim, tá bom? Isso, então presta atenção aqui, ó. Muda o foco não, presta atenção aqui, ó. Invoque o nome do Senhor agora. Peça para Ele, peça perdão a Ele. Peça para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Deus vai ouvir a sua oração.
e todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro por aqueles amigos, parentes, familiares daqueles que se foram, que partiram, que agora estão enlutados. Que o Senhor dê graça a cada uma dessas famílias, desses amigos e desses que são familiares. Que o Senhor promova no coração de cada um deles o consolo necessário através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência e pode tirar toda essa dor e trazer paz e alegria no coração de cada um deles. Eu oro por aqueles que nesse momento estão aceitando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Agradecido ao Senhor, porque é o Senhor, não sou eu. É o Senhor que convence essas pessoas. É fato que o Senhor pode usar pessoas e tem usado. E eu creio que o Senhor usa pessoas que não têm capacidade, que o Senhor tem usado a mim. Mas eu quero agradecer por ter sido usado para abençoar a vida dessas pessoas. Muitas pessoas nesse momento voltando para o Senhor, muitas se arrependendo dos seus maus caminhos, muitas aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e nesse momento invocando ao Senhor. Ouça a invocação de cada um deles. Ouça o clamor de cada um deles. Ouça, meu Pai, o pedido de perdão de cada um deles e delas. Escreve os seus nomes no livro da vida, perdoando os seus pecados, firmando os seus passos na rocha que é Jesus Cristo, e não deixando que eles desviem para nada, nem para a direita, nem para a esquerda, que eles não voltem atrás, que permaneçam fiéis ao Senhor até o dia da sua vinda. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourada e a irmã da sua família, eu oro pela Isabela, pelo Miguel e a família, eu oro pelo Fabiano, pelo seu tio, oro pela Dona Neia e o seu Fernando, oro também pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, oro pelo Eduardo de Piracicaba, pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Vitor, que são os netos, Pedro e Vitor netos, Sandra é a filha da avó Neuza, e que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida desta família. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, oro pelos idosos nos asilos das casas de repouso, creche de idosos, as crianças, jovens e adolescentes que nessa tarde estão no finalmente de recarregar as suas baterias para voltar amanhã ao sistema educacional, para que possam estar aprendendo nos bancos escolares aquilo que é necessário para se tornarem homens e mulheres de bem numa nação que está tão carente destas pessoas. Eu oro para que o Senhor também dê graça a todos aqueles que estão envolvidos no sistema educacional, sejam eles diretores ou até mesmo aqueles que fazem a limpeza. O Senhor estenda suas mãos sobre a vida de cada um deles. Os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão debaixo de manipulação de espíritos malignos, todos esses eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas e digo que elas não têm nenhum contrato com você e elas são propriedade exclusivas do Senhor. Todo e qualquer trato, contrato, pacto que foi feito, nós repreendemos, revogamos agora em nome de Jesus e vocês não têm poder sobre essas vidas. Eu oro por aqueles que estão empregados, aqueles que são empregadores, aqueles que estão desempregados, que a porta de emprego se abra o mais rapidamente possível. Eu oro pedindo perdão dos nossos pecados. Um Brasil que está tão necessitado da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia e da tua paz em todas as instâncias, federais, estaduais, municipais, que o Senhor esteja colocando homens e mulheres de bem nesses locais para que possam representar a população dignamente. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas e continua com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós, nos dando uma semana abençoada. É a minha oração, a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, dê misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Nós voltamos amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Um grande início de semana para todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus.